Olá, e aí, Cybers? Aqui quem fala é seu amigo Doni Segundo. E aí, mais um vídeo. E eu estou lançando uma série onde a gente vai tentar linguagem C, Java, Python. E a gente vai administrar tudo isso em Arduino. E aproveitando a oportunidade, eu participei de um projeto muito bacana no Senai, que foi Senai Portas Abertas. E vai estar rolando um vídeo aí com a aula do professor Henrique. Uma aula muito bacana, top, velho, topzera, que a gente vai estar falando sobre linguagem C++ e como administrar isso no Arduino ou num mini robô, onde você vai estar vendo não só eu, como outros colegas colocando a mão na massa. E eu consegui gravar o máximo do que eu pude do evento e espero que agregue no seu conhecimento. E vou estar colocando mais projetos que eu esteja participando. E assim, a gente não está saindo da cibersegurança, mas vai estar ensinando assim para você entender, porque muitas vezes tem uma empresa, uma indústria 4.1 e você vai ter que entender como funciona para você proteger, porque o cara pode invadir um sistema de uma empresa, de uma montadora de veículo, e você vai ter que desenvolver uma forma de defender aquele Arduino ou aquele Raspberry. Conto com vocês. Professor, Pedir para no fazer. site, Só um momentinho, professor, para eu fazer aqui junto com o senhor aqui. aqui ó, versões, a última versão, clica em cima da biblioteca, eu baixar a última versão, tá? Clica aqui e vai fazer o download. E aí eu baixo essa biblioteca, tá lá, tá aí. Pega esse arquivo que foi baixado, extraio ele, o INRAR, para a pasta do Arduino, quando está instalado no seu Arduino. Abriu aqui, ó. Minha tela esquerda. Abriu aqui, ó. Então eu pego essa pasta que tá aqui, ó, e vou extrair para onde? Lá no meu computador, na pasta meus documentos, aqueles exemplos que a gente abriu aí para vocês, se vocês forem lá, naquela guia de arquivo exemplo, que tem exemplo do próprio programa Arduino. Biblioteca Arduino para baixar. Eu botei o nome do sensor que eu quero. E botei no Google, apareceu um site que tem as bibliotecas daquele sensor. Na pasta de documentos aqui, ó, documentos, tem uma parte chamada Arduino. É nela que eu jogo, tem uma parte chamada Library. Eu jogo aqui, aquele que eu baixei, certo? Eu jogo aqui, ó. Essa pasta Library, certo? Está em documentos do seu computador. Quando você instala o programa Arduino, que você instala aquele DR que no seu programa, ele cria essa pasta Library. Eu jogo naquela biblioteca que eu baixei aqui dentro. Olha só a biblioteca que eu joguei dele. Já joguei algumas, ó. Já joguei aqui, por exemplo, ACAN, Accelerate Step, sei lá, uma biblioteca que você usava, VHD, Ele foi biblioteca Arduino aqui. as bibliotecas de algumas coisas que eu já usei. Joga aqui dentro. O que acontece? Com isso, o Arduino consegue incluir ela e ler essa. Não, mas ele botou um nome. Uma forma é essa, ou a outra forma é o seguinte. A outra forma é essa aqui, ó. Eu vou no Arduino, eu não baixo aquela biblioteca, não tá na massa downloads, vou aqui em ferramentas. DHT. Gerenciar bibliotecas, né? E dou o caminho aqui no caso, ó. Mas depois essa versão biblioteca mais nova. Você consegue procurar a biblioteca aqui, ó. Praticamente não consigo, aqui no Google. Eu boto aqui a DHT11. Ela já encontrou a DHT11. Só clicar em instalar, ela já vai fazer o quê? E no próprio Arduino já vai jogar. Não precisa nem extrair, né? Eu preciso extrair só. É mais fácil. É porque eu sou da época do Arduino velho, né? Que o programa do Arduino era mais velho. Hoje em dia eu nem sabia. Antigamente é porque acontece, não tinha esse botão não. Antigamente é que, bem, tá diferente de pau, né? Minha versão do Arduino era a versão antigona aqui. Eu atualizei recentemente o programa do Arduino. Eu sou meio conservador, eu usava o Windows 7 até mês passado. Eu falei, oxi. Não, mas funciona, não gosto de mudar não, velho. Então não funciona, mudar pra quê? A porra não funciona mais, desgrama tudo, né? Eu usava o Windows 7 até mês passado. Já tem as questões de segurança mesmo. E antigamente você ia aqui em ferramenta, antes do código. No void setup, lembra que eu falei que tem duas funções principais, setup e o loop, certo? No setup eu digo o quê? Piquinha iniciar, né? Então inicia o DHT, porque senão se eu iniciar ele não começa a fazer edição de temperatura. Acenda a tela do backlight, ou seja, liga a tela azulzinha, que é a luz da tela, certo? Porque se não desce com ele fica escura. E tipo assim, eu poderia botar um botão, quando eu apertar o botão ele apaga. Vai ter esse negócio azulzão lá na sua cara, no seu quarto, entendeu? Você vai botar o quê? Uma função. Ligar o backlight só durante 10 segundos, depois apagar para não ficar. Mostra o valor, mas fica com aquela apagada. Você já viu que tem como, nessa telazinha, né? Tem como você apagar a luminosidade, né? Mas eu, nesse caso, deixei ele dado 100% do backlight, né? Que é essa telinha azul, no caso, certo? Para poder mostrar só o valor. E inicia a telinha. Então, no setup eu iniciei as três coisas. Iniciei o DHT, liguei o LED da tela e iniciei o DHT1, certo? Beleza, vamos para o loop agora. O meu loop é o quê?
LCD.7 pulsou 0.0. Ou seja, na posição 00 da telinha, minha telinha tem 16 linhas, é isso? Minha telinha está assim, ó. São 16 quadradinhos, é isso que eu falei? E 2 linhas. Ou seja, na posição 00, na posição 0, ou seja, por que 0? Porque em programação vai ser contada a linha 0, essa aqui é a linha 1, certo? Essa aqui é a coluna 0 e vai até a coluna 15, na verdade, de 0 a 15 a 16. Programação começa em 0, você sabe? Porque é de programação, porque não é, está sabendo agora que a programação começa em 0. Então, linha 0 ponto. O ESPzinho lá em casa, aquele código que eu mostrei ontem, lembra que eu mostrei o IoT aqui no caso? Que está mostrando a unidade lá em casa, ó. Cadê o IoT? Lá em casa mostrando aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele mostrando a temperatura lá em casa e tal. Bem, questão de rede, mas a gente viu aqui ontem foi igual. Esqueci que não funciona. Não tem, mas daqui a pouco vai aparecer aqui, tá? Lembra quando você a temperatura da unidade lá? Aí você pode pensar, pô, esse código deve ser gigantesco, né? Não. Olha o código para programar o ESP. De novo, eu vou falar mais assim. Eu programei mostrando aqui o pontapé inicial. O ESP é um. Atrás ele está vindo na posição próximo do zero, ó. Tá pro zero. Se eu voltar aqui, ele vai para a posição 1024, que seria o avanço do. Ele volta automaticamente. Isso. É porque eu botei para ele voltar, porque como o joystick ele tem a posição no meio, né? Agora se eu usasse o potencial, ele poderia ficar parado, não é isso? Ou eu poderia fazer o seguinte: quando ele for para frente e voltar para o centro, ele não voltar, né? Ele ficar na posição que ele ficou parado. Mas aí é questão de programação. Aqui eu botei para ele ir para o lado. Tudo como eu tô certo, né? Isso, aqui pro lado, pode osmar. Aqui para cima, aqui para baixo. Aqui ele fecha a garra. Aqui vai pro lado, joga aqui. Aqui se é um problema de... Tem uma shield, tem um Arduino só e uma shield aqui em cima. Talvez, aquilo que eu falei, seja limitando a corrente no caso. A fonte fácil de energia, tá? Vou pegar esse aqui. Aqui embaixo tem uma fonte de energia. Tem esses computadores aí. Tem. Será que consegue chegar aí, ó? Chega. Oi? Aí, acho que provavelmente estava, aqui eu falei, com 4 motores, a tensão ficava um pouco mais, ó, agora ele consegue... O ESPzinho lá em casa, aquele código que eu mostrei ontem, lembra que eu mostrei o IoT aqui no caso? Que está mostrando a unidade lá em casa, ó. Cadê o IoT? Tá lá em casa mostrando aqui, ó, tá aqui, ó, ele mostrando a temperatura lá em casa e tal. Bem, questão de rede, mas a gente viu aqui ontem foi igual. Esqueci que não funciona. Não tem, mas daqui a pouco vai aparecer aqui, tá? Lembra quando você a temperatura da unidade lá? Aí você pode pensar, pô, esse código deve ser gigantesco, né? Não. Olha o código para programar o ESP. De novo, eu vou falar mais assim. Eu programei mostrando aqui o pontapé inicial. O ESP é um. Vamos fazer isso aqui para todas aquelas imagens de parque, né? Bota um super pesadão que o cara consegue pegar a nuca, aí pronto, aí a gente ganha o salto, né? Bota assim com o ponto pra fazer a brincadeira. Então eles usam um sistema desse. Sim, a máquina nunca perde, né? Tipo assim, pode ter que esse negócio de sistema de máquina, no caso, as máquinas são sempre... Só para aprender. Pra aprender, tô usando esse aqui, ó. Aqui ele fecha no caso e pra cá ele abre mais, né? Só que, tipo assim, é aquela questão, tem como fazer, tem como você programar pra ele aprender segurando ou com botões. Na verdade, assim, é programado. Esse aí eu tinha feito uma programação que foi baseada nisso aí, mas não, eu já vi que não ficou dos melhores, não. É melhor, tipo assim, gravar, é bom ter um botão que ele aperta, crava. Mas não solta, no caso. Mas ele deve ser botado também, que tem mais saídas no caso. Tem hipóteses que não estão sendo usadas. Eu poderia botar os botões aqui nesses outros botões e botar aqui do lado, né? Implementar mais algumas coisas no caso. Mas eu só montei esse mesmo. Brincadeira de lá. Diversão. Pra fechar a garra e pra lá, assim, tá? Pra cá. Pra cá fechar a garra aí. Só dá pra cá aí. Aí ele fecha a garra, no caso. Se eu segurar lá no final. É difícil. Pois é. Vamos arrancar dele do pessoal. No caso.
O que eu peguei assim, foi para conversa aqui, ó. Você são sensores, por exemplo, de tensão e corrente. Então, por exemplo, eu pensei que você queria monitorar e mandar pro negócio, por exemplo, quantas vezes atuou, quantas vezes abriu o negócio, você pode botar esse cara aqui, e aí o cabo passou por aqui. Tentando fazer igual o colega aí, cheguei atrasado na aula. Tá aí. O pescal do colega aqui. O colega arrebentou aí no código. Eu ainda tô fazendo aqui ainda. Me desejem sorte. Eu vejo minha atenção tá chegando, entendeu? Porque às vezes 8 horas você tá chegando em casa. 23.8, vamos ver se pode cair. Opa, temperatura de Celsius. Mais quente do carro. 24, ele tá 23,6, foi isso? Esse sensor tá pegando a temperatura subindo aí no carro, ó. Vou colocar mais próximo que eu tô com ele, ó, 24,5, entendeu? Então tá subindo a temperatura. Ó, mais perto aí, isso. Ó. Ele mede a temperatura em tempo real no carro. Assim, eu peguei e estou medindo a temperatura ambiente, né? Agora vai voltar a baixar, 25,3. Temperatura, ele tem um delayzinho, né? 25,8. O sensor, temperatura é uma coisa que é assim, né? Medir a temperatura, ela demora um tempo para estabilizar. Lembra que eu falei que temperatura ele é medido por uma dilatação de alguma coisa, né? Então, por exemplo, esse sensor ele dilata. E a temperatura, então, ele começa a esquentar igual uma barra de ferro, no caso, você vê que tipo assim, ele demora um pouquinho, mas depois que ele começa a ficar quente, e depois baixa de novo. Então você vê que mesmo que ele tirou aqui o isqueiro, ele demorou para esquentar, mas quando esquentou, ele depois... Então, ele ficar presente no ambiente, ele fica mais tempo, mais que a temperatura não é instantânea, no caso, né? Isso é esse tipo de sensor. Esse tipo de sensor ele trabalha com dilatação. E aí, essa dilatação que tem um DHT11, né? Você vê que agora ele vai ficar aqui, vai ficar num ambiente mais frio, você vê que ele vai começar a baixar a temperatura, certo? Porque ele vai começar a voltar a contrair. Então, ele não é assim... instantâneo, né? O processo de voltar a contrair é um pouco mais lento. Então a temperatura, perceber que ele vai baixar, vai demorar um pouquinho, mas daqui a pouco ele volta de novo a mostrar a temperatura da sala, que era 23 por algum grau, foi isso? E eu acho que tudo fala aqui, ó, tá? Um é VCC tá do lado de cá, GND tá numa ponta de cá. E o do meio é o de dados. O de dados é o que vai lá para o Arduino, que tá indo aqui pro pino 4, tá? Então eu botei o pino 4. Essa telinha, eu tenho 16 pinos aqui, não é isso? Para me programar essa telinha, eu poderia usar isso aqui, tá vendo? Encaixar ele aqui e pegar aqui e dizer lá os pinos que eu teria que colocar no Arduino. Pino 1, 2, 3, 4, teria que usar 16 pinos no Arduino. Olha que desgrama, né? Eu não vou usar 16 pinos no Arduino. Aqui eu estou usando um adaptador de tela que transforma os 16 pinos, ou seja, daquele padrão serial, do padrão paralelo, para um padrão serial I2C. Lembra que eu falei do padrão I2C ontem? Que é aquele lá que a gente pode usar o SDA, SL, que pode ligar até 128 dispositivos no mesmo como fosse um hub USB. Então, ou seja, olha só, eu usei esse adaptador. Aqui atrás ele, né, tem aqui ó, os pinos GND VCC, então, ou seja, 2 pinos é de alimentação e só 2 é de dados. E aqui ele fala que é o SDA, SL, ó, tá vendo? Tem 2 pinos aqui, ó, SDA, SL, é o pinozinho que tá os dois na ponta de cá. Então, o SDA, SL eu liguei no pino SDA, SL, tá aqui, ó, tá vendo? E os outros 2 foi lá para alimentação, ó, que é VCC e GND. Então o que acontece? Eu só preciso de 2 dados, 2 pinos do Arduino propriamente, que VCC e GND todo elemento precisa, né? Então é a alimentação da fonte, para poder alimentar o brilho dela aqui no caso. E aí então desse SDA e SL eu poderia também ligar mais 128 dispositivos aqui a mais no mesmo pino SDA e SL. O que acontece? O pino SDA e SL é um padrão I2C, ele trabalha com controle de interrupções, certo? Então o que acontece? Nessa telinha aí, no caso, o Arduino faz 32 trilhão, que esse Arduino é o Arduino Uno, ele faz 16 milhões de operações por segundo, certo? Então, na verdade, não é que eu